Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou professor de Processo Civil aqui do curso Fórum e vou participar agora dessa semana jurídica de iniciação aos nossos alunos. E o que eu preparei aqui para a gente conversar nessas 2 horas que a gente vai ter? Eu selecionei, na minha perspectiva, é claro, os principais julgamentos proferidos pelo STJ no segundo semestre do ano de 2019. E aí, temas variados e tal, vocês vão perceber, a gente vai conversar basicamente sobre esses julgamentos. Naturalmente, os julgamentos principais já são aqueles que vão para os informativos, né? Mas aí eu tive que fazer uma seleção, em razão do tempo que nós vamos ter para conversar, e aí desses julgados informativos eu ainda espremi mais ainda e selecionei aqueles que para mim foram os mais significativos por motivos diversos. E aí, vamos então começar lá no mês de agosto de 2019, a gente teve 2 informativos em agosto, os 2 vão ter julgamentos aqui que eu vou comentar. O primeiro é o informativo 652 do STJ, uma decisão da 3ª turma, recurso especial 1.708.348, aqui do Rio de Janeiro. Esse julgamento ele é um daqueles que consolida o entendimento, tá? Então, na verdade, não foi a primeira vez que o STJ disse o que disse aqui, mas é importante porque isso veio para colocar um ponto final em qualquer tipo de divergência que poderia haver. O que esse julgamento ele tratou, Daniel? Então, cumprimento de sentença de pagar quantia certa. No cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, nós temos a intimação do devedor, e aí nós vamos dar um prazo para esse devedor, para que ele faça o pagamento, e esse prazo é um prazo de 15 dias. Então ele é intimado para pagar em 15 dias. Confere? Confere. Pergunta: qual é a natureza jurídica desse prazo processual? É essa a resposta que o STJ vai nos dar. Por quê? Porque com o CPC de 2015, passou a ser essencial você saber distinguir um prazo processual de um prazo material. E por conta da previsão do 219. Porque o artigo 219 ele vai dizer, meu amigão, se você tiver um prazo processual, você só vai contar esse prazo em dias úteis. Agora, se o teu prazo for material, você vai ter dias contínuos. Então, fica claro, por conta do 219, a relevância que nós temos hoje de distinguir um do outro. Porque simplesmente muda a forma de contagem do prazo. Então, é aquela velha história, a gente até costuma brincar. No dia a dia forense, a depender do erro que você cometer, você está salvo, né? Porque se você achar que era dias corridos e era dias úteis, você vai fazer o que tem que fazer dentro do prazo. Só que perceba que as provas de concurso público não são tão boazinhas assim. Porque elas vão te dar lá uma pergunta e vão botar as datas, nas respostas. E, obviamente, uma vai ser em dias úteis e a outra vai ser em dias corridos. E aí, se você errar, meu amigão, já era para você. E o que acontece? Olha o problema que nós temos aqui. Problema não. Olha a situação que a gente tem aqui. Prazo processual é o prazo para prática de atos postulatórios. Então, perceba. Atos postulatórios são aqueles praticados pelo advogado, pelo defensor, pelo promotor, quando atua no processo. E esse prazo material é para atos materiais. Que vem a ser o quê? Atos materiais são os atos praticados pela parte. Então, vamos lá. Contestar é um ato postulatório ou um ato material?
Ato postulatório. Depoimento pessoal é um ato postulatório ou um ato material? Ato material. Beleza. Com isso que nós falamos aqui, só isso. Se você sabe mais coisa, finge que não sabe. Com isso que nós conversamos aqui, o ato de pagar em 15 dias é um ato material ou postulatório? É um ato material. Porque quem paga é a parte, graças a Deus, né? Só faltava o advogado pagar a dívida da parte. Então perceba, se seguíssemos a lógica, estaríamos diante de um prazo material. Só que o STJ, não foi a primeira vez, como eu já havia adiantado, ele entende que esse prazo de 15 dias, ele é um prazo híbrido. Híbrido, Daniel? É híbrido. Tem coisa melhor para falar, fala que é híbrido. Porque ele diz o seguinte, apesar de ser um ato da parte, a regra é intimar o advogado. Porque, perceba, se o ato é da parte, você intima pessoalmente a parte. Se o ato é postulatório, você intima na pessoa do advogado. E a regra dessa intimação é ser na pessoa do advogado. Então, o que o STJ diz é o seguinte, olha, esse prazo tem aspectos materiais e processuais. E procedimentalmente, ele é tratado como um prazo processual. Resumo da ópera. O STJ pacifica o entendimento de que a contagem desses 15 dias para o pagamento é feito apenas em dias úteis. Tá? Se você me perguntar, eu vou ver aqui uma saída bem pragmática do STJ, né? É mais fácil ser dias úteis, porque vencido esses 15 dias para pagar, já começa os 15 dias para impugnar. E os 15 dias para impugnar é dias úteis, ninguém tem dúvida. Então imagina o tilt que é dar na cabeça do advo, né? Um prazo sucessivo, sendo que o primeiro conta de um jeito, o segundo conta do outro, é a desgraça total, né? Então faz tudo em dias úteis e vida que segue. Tá? Agora vamos mudar de informativo, vamos para o 653. Esse julgamento ele tem uma importância considerável, primeiro porque é da Corte Especial, né? Então, quando é da Corte Especial, a gente sempre fica mais ligado. Né? Mas teve a gente vive tempos estranhos, né? O ministro Marco Aurélio já detectou esse momento, e não que ele não contribua, né, com isso, mas o fato é, nós vivemos tempos estranhos mesmo. Porque esse julgado, ele foi para reafirmar uma previsão expressa da lei. Pô, Daniel, aí você vai fazer perder o meu tempo aqui para falar disso? Pois é. Essa reafirmação do texto expresso da lei, entretanto, é importante, porque havia um precedente da segunda turma dando uma migué na lei. Então, quer dizer, o STJ, por órgão fracionário, dá uma sinalização de que vai dar uma migué na lei, aí vem a Corte Especial para dizer, ó, pode parar, a lei prevê isso, não tem como escapar, é assim, segue o jogo. Estamos falando de quem, Daniel? Estamos falando do artigo 1015, parágrafo único do CPC. Bom, na hora que eu falei artigo 1015, você já lembrou do que se trata, né? Cabimento de agravo de instrumento. É o rol de interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Legal. Só que lá no parágrafo único vem a seguinte previsão. Fala, olha, meu amigo, se você tiver numa liquidação de sentença, num cumprimento de sentença, num processo autônomo de execução ou no inventário, processo de inventário, nesse tipo de processo, nesse tipo de procedimento, toda decisão interlocutória é recorrível por agravo de instrumento. Eu costumo chamar esse dispositivo
de dispositivo retrô. Por que ele é retrô, Daniel? Porque para esses processos e esse procedimento, o dispositivo garante o sistema do código anterior. Né? Aquele sistema de recorribilidade plena das interlocutórias por via do agravo de instrumento. O que o STJ, nesse julgamento, ele faz? Ele vira e diz o seguinte, meu amigo, qualquer que seja o conteúdo dessa decisão interlocutória, cabe agravo. Assim. Basicamente, o STJ diz o seguinte, olha, como a lei disse que toda interlocutória é agravável, toda interlocutória é agravável. Né? Ou seja, reafirmou a previsão expressa da lei. Tranquilo aqui? Agora eu vou fazer duas observações aqui para vocês, que vai de brinde, tá? Porque não é objeto do julgado, mas é objeto de outros julgados do STJ durante o ano de 2019. Primeiro, o STJ já tem precedentes de que essa forma de recorribilidade das interlocutórias também se aplica para os processos concursais. Vocês acabaram de ter, né? O professor Calo aí, processo de falência, recuperação judicial, há um entendimento doutrinário hoje já com precedentes do STJ, no sentido de que também lá, na falência e na recuperação judicial, qualquer interlocutória seja agravável de instrumento. E a outra, que a gente teve a reafirmação pelo STJ recentemente, é a da ação popular. Porque o artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular, ele tem essa previsão, que as decisões interlocutórias serão recorríveis por agravo de instrumento. E havia uma discussão na doutrina, por quê? Porque a lei de ação popular ela é de 65, né? Você sabe o que significa isso? Que ela foi feita na vigência do Código de Processo Civil de 39. E aí, na verdade, essa previsão, ela não tinha nada a ver com a recorribilidade atual das interlocutórias. Ela esclarecia uma dúvida que a gente tinha lá no CPC de 39. Então, claramente, essa regra, ela não foi feita para responder o Código de 2015. E aí ficou essa dúvida. Mas o CPC não mudou a regra, então quer dizer que ela está mantida e tal. Havia uma dúvida. O STJ foi lá em precedente e disse, não, essa previsão subsiste até hoje. Se lá está previsto que toda interlocutória é agravável, toda interlocutória vai ser agravável. Tá? Então, por hora, a gente tem parágrafo único aqui, entendimento jurisprudencial e doutrinário aqui, e previsão legal já referendada pelo STJ de recorribilidade plena das interlocutórias por agravo de instrumento. Ok? Do mesmo informativo, mas agora já vamos para o órgão fracionário, aqui um precedente da terceira turma, esse causou ruído, viu? 1.756.791 do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece aqui? Nós temos um dispositivo no CPC, que é o artigo 323, que trata naquelas obrigações de trato sucessivo das prestações vincendas. Obrigações de trato sucessivo, prestações vincendas, ou seja, aquelas prestações que vão se vencendo no trâmite, durante o trâmite processual. Como a obrigação é sucessiva, vai ter vencimento enquanto está tramitando o processo. Ok? O que faz o artigo 323? Ele coloca as prestações vincendas dentro daquele fenômeno que todos chamamos de pedido implícito.
Ou seja, mesmo que o autor não peça a condenação do réu, nessas prestações vincendas, o juiz está liberado para conceder. Aqui a gente não vai ter problema de inércia, de sentença extra, ultra, petita, não, nada disso. A lei prevê, falou, juizão, mesmo que a parte não peça, você pode conceder. E aí era interessante, porque aí agora que vem o pulo do gato. Por quê? Porque na vigência do Código de 73, débitos condominiais, típica obrigação sucessiva, eram cobrados pelo procedimento sumário, processo de conhecimento. Então, o que os condomínios faziam contra os condôminos? Eles entravam com uma ação de cobrança. Então, o cara estava devendo lá 3 meses de condomínio, entrava com a ação de cobrança. Aí, claro que durante o processo ele continuava não pagando, aí lá no final condenava pelo período total. Ok. Vem o CPC de 2015, e no artigo 784, inciso 10º, prevê que qualquer documento que represente débito condominial é título executivo extrajudicial. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Tá? No Código de 73, nós tínhamos apenas um título executivo extrajudicial formado unilateralmente pelo credor. Um título em que não havia participação do devedor na sua formação, que era a CDA, a certidão da dívida ativa. Que quem unilateralmente faz é a Fazenda Pública, credora. E aí tinha aquele lance de presunção de legalidade do ato administrativo. Né? Por que a gente deixa a Fazenda Pública documentar uma dívida unilateralmente e sair executando todo mundo por aí? Porque, né, a realização, né, a criação da CDA é um ato administrativo e há uma presunção de legalidade relativa, é claro, mas há uma presunção de legalidade. Então, aquela ideia, a gente confia na Fazenda. Pois é. O que o legislador de 2015 ele fez? Ele ampliou esse rol de confiança. Então, se você pegar o artigo 784 hoje, você vai ver que são três títulos executivos extrajudiciais formados unilateralmente pelo credor. O inciso 9º, ele mantém a CDA. O inciso 10º deixa o condomínio criar um documento e depois executar o condômino. E o inciso 11 é o que fala da certidão dos cartórios, das serventias notariais e de registro. Olha que interessante. Os 3 últimos incisos, né? Eles acabam dizendo o que para nós? Falou, nesses 3 sujeitos a gente confia para fazer um título unilateralmente. Nas serventias de registro e notariais, nos condomínios e continuamos com a Fazenda Pública. Então, olha o que acaba acontecendo hoje. Não existe mais ação de cobrança de condomínio. Ah, Daniel, porque não tem interesse de agir. Então, mais ou menos. Porra, Daniel, você está... Observação. Eu não sei o que fazer, eu ponho observação. Vocês já perceberam. Por que mais ou menos, Daniel? Porque o maldito do artigo 785 do CPC, ele diz que se você tiver um título executivo extrajudicial, você não é obrigado a entrar com uma execução. Você pode optar por um processo de execução ou por um processo de conhecimento. Na verdade, nenhuma grande novidade aqui, porque o artigo 785 do CPC,
ele se limita a consagrar o entendimento do STJ sobre o tema, tá? Então, na verdade, o STJ já entendia dessa maneira e aí eles acabaram incorporando dentro do... Então, o erro primário é lá do STJ. Né? Você não concorda com ele? Não, não. Né? Quando a gente chegar no nosso módulo de execução, eu vou mostrar para vocês como eu não concordo. Mas o fato é, pode ter ação de cobrança de condomínio. Então, se vem uma prova, sabe aquelas provas, né? Não cabe mais ação de cobrança de condomínio, depois não. Não, não. Caber, cabe. Mas ninguém é trouxa. Quer dizer, ninguém é trouxa, aí eu também, o trouxa fui eu, né? Porque tem muito trouxa, na verdade. Mas a experiência vem mostrando que a partir do momento que o código deixou o condomínio criar o documento, e isso ser um título executivo extrajudicial, os condomínios abandonaram as ações de cobrança e estão todos agora executando. E aí, numa situação dessa, veio a discussão das prestações vincendas. Né? Porque é aquela história, o condomínio começa a execução de 3 condomínios abertos, 3 débitos, 3 mensais, né? Mas dali a 20 dias já venceu mais um. E depois de mais um mês venceu mais outro. E aí a grande pergunta era a seguinte, eu vou ter que executar em processos distintos, quer dizer, deixo vencendo e vou entrando com processos diferentes, ou eu posso ir acumulando essas prestações vincendas no próprio processo de execução. Porque perceba, esse dispositivo, ele é do processo de conhecimento. Ele fala em incluir para condenar, perceba? Incluir a parcela vincenda para condenar o réu a pagar, e aí que vem a execução. Não é uma norma de execução. Mas o que fez a terceira turma? Ela entendeu que, apesar de ser uma norma de processo de conhecimento, ela seria aplicável também à execução. O que é interessante, né? Porque até o sujeito deixar o imóvel ou voltar a pagar, você passa a ter uma execução eternamente em aberto. Porque, no final das contas, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma penhora, não vai? E a penhora, ela tem que ter como base o quê? O valor atual da dívida. Então, beleza, ainda que eu inclua ali, 2, 3 meses durante o processo até a penhora, vamos imaginar que eu penhoro um bem e o cara continua não pagando. Aí eu tenho que expropriar aquele bem. Pô, Dani, mas até expropriar vai mais 6 meses. Mas se você juntar mais 6 meses lá, já vai ter o quê? Penhora insuficiente. Então, quer dizer, procedimentalmente, não vai ser fácil lidar com esse entendimento do STJ. Eu acho até que várias questões vão surgir, né, para aplicar esse entendimento no caso concreto, e fatalmente vai voltar para o STJ. Falar, vocês criaram um filho, agora vocês me digam como criar, né? Então, é um entendimento interessante, aplicação analógica de uma regra de conhecimento para a execução, mas como os procedimentos são distintos, tende a gerar bastante ruído aí. Vamos ver, cenas do próximo capítulo. Tá? Mesmo informativo, uma decisão agora da 4ª turma, RESP 1.548.783 do Rio Grande do Sul. Aqui só um aviso, tá? Por questão de direito intertemporal, esse julgamento ele tratou do Código de 73, então ele fala do artigo 14 do CPC de 73, que atualmente é o 77. Artigo 77 do CPC. E, na verdade, esses dispositivos, eles tratam, no que nos interessa, do ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Então, nós temos aqui o artigo 77, parágrafo 2º, prevendo uma multa, que é a sanção, para quem praticar um ato atentatório à dignidade da justiça. O mais importante aqui, para a nossa finalidade,
é o seguinte ato: deixar de cumprir com exatidão as decisões judiciais ou criar embaraços para a sua efetivação. Descumprir decisão ou criar obstáculo para a efetivação. Isso é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? Começo de conversa. Esse ato, ele pode ser praticado, e aí a gente vai lá no caput do 77. Esse ato, ele pode ser praticado por qualquer sujeito que participe do processo. Ah, então não precisa ser parte, Daniel. Não, não. Até para terceiros. Perceba, eu vou cumprir uma decisão judicial, um terceiro, que não tem nada a ver com o processo, cria dificuldade para a decisão ser efetivada, você vai aplicar multa nele. Ok? Aí vem a pergunta. Ô Daniel, essa multa, ela pode ser aplicada ao juiz? Porque o juiz, aí nenhuma, né, número de pessoas surpreendidas com a seguinte informação, 0. O juiz participa do processo, evidentemente. E ele pode ser apenado? Antes de responder, é interessante perceber que o legislador, quando quis excluir sujeitos do alcance dessa multa, ele o fez de forma expressa no parágrafo 6º. Então, advogado, público ou privado, não vai sofrer a multa. Pode botar fogo no cartório, mas não vai responder com essa multa. Defensor público, membro do Ministério Público. Pô, Daniel, aí vai ficar por isso mesmo, hein? Por isso que o Brasil não vai para frente e tal. Então, pela previsão legal, o juiz vai oficiar o órgão de classe para as devidas medidas administrativas, sancionatórias e tal, mas no âmbito, né, da OAB, do MP, da Defensoria. Então, o que eu preciso avisar, porque é uma questão empírica, né? É só ler. O juiz não está nesse rol. Pô, mas é óbvio, né, Daniel? Porque o juiz, ele vai dar a decisão e ele vai descumprir, que doideira é essa? Não, não, não. Eu estou imaginando uma hipótese, e aí é viável, existe, já aconteceu, vai acontecer de novo, de um juiz, por exemplo, descumprir uma decisão do tribunal, com a qual ele discorde. Ou criar empecilhos para que a decisão seja efetivada. Porque ele está melindrado, porque ele não concorda, ele deu lá uma interlocutória, né, meteu um agravo, o tribunal meteu um fumo em cima do juiz do primeiro grau, ele ficou todo melindrado, e agora ele cria uma série de dificuldades para a decisão ser efetivada, porque ele não concorda com a decisão. Né? E aí a pergunta é essa, bom, então vamos meter a multa no juiz. Pois é. O STJ, nesse precedente, entendeu que nada feito. Que o juiz não pode ser apenado com essa multa. E aqui, cá entre nós, né, eles julgaram com base no Código de 73, mas se a gente fizer uma adaptação, no final das contas, acaba sendo uma questão de isonomia. Né? Então, numa prova em que essa questão surja e que você tenha, né, a oportunidade de desenvolver o raciocínio, uma prova discursiva ou numa arguição oral que você tenha, você vai falar, olha, pela previsão legal o juiz responderia, mas é estranho, né? Porque, por uma questão corporativa, de corporativismo ou não, os advogados, o MP e a Defensoria ficaram de fora. Com a justificativa qual? De que, nesse caso, cabe ao órgão fazer o controle e aplicar as devidas sanções. Então, exatamente por que o juiz também não estaria nesse rol, né? Quer dizer, estar não está, mas o STJ já incluiu
por uma questão aí de isonomia, e vamos que vamos. Não dá para sancionar o juiz. Eu sei que você estava querendo, Pedrão, mas você pode arquivar aquela sua petição, né, que você já tinha elaborado, porque não vai rolar. Bom, vamos agora ao mês de setembro de 2019, informativo 654, uma decisão aqui da primeira turma, é o HC 453-870 do Paraná. E esse aqui, eu vou fazer uma análise bem crítica. Mas, de qualquer maneira, é um precedente da primeira turma e tal. Vamos lá. Nós temos um dispositivo no CPC, que é esse aqui, ó. O 139, inciso 4º, que veio meio assim, sem querer nada, veio meio assim, ninguém viu, chegou aí e tal. Mas, no final das contas, hoje vem gerando uma enorme discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito do seu alcance. Porque, substancialmente, esse dispositivo, ele determina de forma expressa a atipicidade dos meios executivos para a execução de pagar quantia certa. Nós, durante a vigência do Código 73, convivemos, né, com esse princípio para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa com tranquilidade, né? Aplicávamos aí meios que não estavam previstos em lei, e segue o jogo, era tranquilo. Mas havia, sim, o entendimento do STJ de que, para a obrigação de pagar, era só os meios típicos. Basicamente, penhora, expropriação do bem. E aí, com o 139, inciso 4º, veio a ideia da tipicidade. Então, rapidamente, o que a doutrina começou a imaginar? Começou a imaginar meios atípicos de execução indireta. Lembra o que é execução indireta? Pressão psicológica para convencer o devedor a cumprir a obrigação. A ideia da pressão psicológica. Para que o devedor, pressionado psicologicamente, ele se convença e vá lá e cumpra a sua obrigação. Então aqui começam a aparecer que medidas? Retenção de passaporte, suspensão de CNH, restrição à utilização de cartão de crédito. E aí vai, né? Essas são as mais conhecidas, né? Mas é óbvio que se as medidas são atípicas, o céu é o limite. Bom. Num primeiro momento, o STJ, por meio da sua 3ª e 4ª turma, diz o seguinte, olha, beleza, tá bom, nós vamos aplicar, ótimo, só que, primeiro, nós vamos ter que trabalhar com a razoabilidade. Ou seja, o principal aqui, nós só vamos aplicar essas medidas em quem pode pagar, em quem tem condições de pagar. Senão, não há razoabilidade. O sujeito não tem patrimônio, está quebrado, não tem um pardal para dar água,
e você está lá pressionando o cara a fazer o que ele não pode fazer. Se ele não tem patrimônio, não tem como pressionar ele a pagar. Então esse aqui é para aqueles devedores que ocultam patrimônio. É aquela hipótese típica do devedor, eu chamo eles de devedor ostentação. Né? Então no Instagram, no Twitter, é vida de rei. Parece que o cara é milionário, mas não tem nada, coitado. Não tem R$1 no banco, não tem nada no nome dele, os carros que ele usa não é dele, a casa de praia que ele vai não é dele, o iate que ele usa não é dele, não é nada dele. Né? Porque é um pilantra, um safado. Muito bem, não vamos também perder a cabeça. Tá? Segundo, subsidiariedade. Subsidiariedade. Ou seja, só vai rolar se as medidas típicas forem ineficazes. Então há uma ordem aqui de preferência. Né? Você primeiro vai tentar penhorar, vai tentar localizar patrimônio, e depois que ter tudo errado, aí você vai para as medidas atípicas. Tá? E a terceira exigência, decisão fundamentada. A decisão fundamentada, justamente nesses dois requisitos anteriores, porque você está saindo de uma tipicidade legal, e aí você está fazendo algo que não está previsto na lei, o mínimo que você, como juiz, tem que fazer é devidamente fundamentar essa tua opção. Tá. Só que, nesse julgamento especificamente, o que nós tínhamos? Primeira turma. Primeira e segunda turma, direito tributário. Então, nós tínhamos uma execução fiscal. E aí, o que a primeira turma ela entendeu? Que na execução fiscal não cabem essas medidas. Fundamento. Furado, hein? Na minha percepção, furado. Fundamento. As prerrogativas da Fazenda na execução fiscal. Então, o STJ basicamente diz o seguinte, meu amigo, a Fazenda já tem vantagens demais na execução fiscal, quando comparada a qualquer outro credor. Então, ela não pode se valer, além dessas vantagens legais, dos meios atípicos. Por que eu não compro? Né? E não fui só eu, porque o julgamento foi por maioria de votos. Né? E nós ainda temos que esperar a segunda turma falar sobre isso. Então, temos aí o precedente, é importante, tal, mas a questão ainda não está sedimentada. Eu não concordo por uma razão muito óbvia. Por causa desse requisito aqui. Ó. Perceba. Se há ou não há vantagens processuais para a Fazenda, o fato é que nada funcionou. Ou seja, no caso concreto, as vantagens que a Fazenda tinha não valeram para nada. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, o caminho ele pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas tanto num caso quanto no outro, ele pode levar a lugar nenhum. Então eu, como credor Daniel Neves, não vou ter essas prerrogativas. Então, para mim vai ser mais difícil chegar ao lugar nenhum. Mais fácil, né, chegar ao lugar nenhum. Ah, mas a Fazenda tem muita coisa para fazer. Sim, mas e se nada funcionar? Aí a Fazenda faz o quê? Ai, Daniel, como você está fazendário hoje? Não, não é. Eu odeio a Fazenda Pública. Mas o fato em juízo, então, nem se fale. Mas o fato é, o fundamento é ruim. Simples assim, né? Pelo menos na minha percepção. Mas, de qualquer maneira, está aí, né? Está o precedente. É interessante, é um tema, né, recorrente. Molecada me manda sempre mensagem, né, no Instagram, sei lá, no Twitter, falando, pô, professor, estou fazendo meu TCC, estou fazendo meu trabalho de fim de curso, estou fazendo meu trabalho de especialização, o que você acha que eu tenho que falar? Eu falo, ó, fala ou do cabimento do agravo ou disso aqui. São temas que dá para você escrever bastante. Bom, o mesmo informativo, um julgado da terceira turma, é um RESP
1.757.123 de São Paulo. Esse não é tão assim significativo, né? Mas eu escolhi ele porque ele tem como uma premissa interessante, que é o seguinte: no Código de 73, nós tínhamos 3 condições da ação. Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. O que o CPC 2015 ele fez? Manteve esses 2 aqui, ó. Ah, Daniel, mas tem uma doutrina aí que diz que nem isso mais é condição da ação. De fato, há uma doutrina minoritária que não foi acolhida pelos tribunais. Tá? Então, o STJ, dias atuais, continua falando de carência de ação, por falta de legitimidade, por falta de interesse. Então, numa prova de concurso público, né, que o meu objetivo aqui é te preparar só para isso, pode colocar lá que condição da ação é legitimidade e interesse sem receio. Só que a possibilidade jurídica do pedido, ela desapareceu do Código. Só que, como a vida é, aquelas situações fático-jurídicas que levavam a uma impossibilidade jurídica do pedido, ou seja, a falta dessa condição da ação, elas continuam aí. Elas continuam acontecendo. E elas continuam sendo levadas ao judiciário. Então, a grande pergunta é a seguinte: em 2010, um sujeito entrou com uma ação meramente declaratória de fatos. Ele dizia na inicial: Excelência, no dia tal, sexta-feira, minha namorada me ligou, disse que estava meio gripada e tal, que não ia sair. Ótimo. No sábado, entretanto, vários amigos em comum perguntaram por que eu não estava na festa e ela estava lá sozinha. Aí eu perguntei para a mãe dela, Excelência. A mãe dela confirmou que ela ficou em casa. Então há uma dúvida fundada aonde essa diaba estava. Então eu quero usar o processo para resolver essa dúvida. Pois é. Só que, tanto no Código 73 quanto no Código 2015, há uma previsão legal, hoje é o artigo 20, que diz que só cabe ação declaratória de fato se for para declarar autenticidade ou falsidade documental. É a única hipótese. No mais, só cabe para declarar a existência, inexistência ou modo de ser de relação jurídica. Ou seja, o pedido que esse caboclo fez é abstratamente proibido pelo ordenamento. Lá em 2010, peguei um ano aleatório, tá? De vigência do Código de 73. Lá em 2010, o processo seria extinto por carência de ação, falta de possibilidade jurídica do pedido. Pergunta. Aliás, estou atrasado no ano. Pergunta. E se isso acontecer hoje? Como é que o juiz vai julgar? Ou seja, aquilo que um dia foi tratado como possibilidade jurídica do pedido, hoje vai ser tratado como o quê? O STJ, não é a primeira vez que ele fala isso, o STJ então reafirma a sua posição de que aquilo que era possibilidade jurídica do pedido, hoje será tratado como mérito. E aquilo que um dia levaria à carência de ação, hoje levará à improcedência do pedido.
E aí, veja que interessante. Mesmo que hoje a gente, à luz do STJ, entenda isso como matéria de mérito, você concorda comigo que dentro das nomeações possíveis, ela acaba sendo uma preliminar de mérito? Cuidado, né? Porque eu sei que preliminar é uma matéria que a gente, né, é processual. Mas o que eu quero dizer com preliminar de mérito aqui, entre aspas? Para saber se o autor tem ou não razão, antes eu tenho que saber se abstratamente ele pode pedir o que quer. Então, qualquer juiz que tem um neurônio funcionando, ele vai fazer o quê? Bom, peraí, primeiro vamos ver se a lei deixa você pedir o que você está pedindo. Se deixar, aí nós vamos ver se você tem razão ou não. Então, o que aconteceu lá no caso concreto? O réu, na contestação, ele veio e falou o seguinte: ô excelência, o pedido é juridicamente impossível, tá? Porque a lei não permite o que ele está pedindo. Mas, eventualidade, princípio da eventualidade. Mas, caso a excelência não entenda assim, há de argumentando que se admite apenas por excessivo amor ao debate, aí o nego descarrilhou todas as defesas que tinha. O que o juiz fez no saneador? Ele vem, profere uma decisão interlocutória dizendo o seguinte: você está errado. O pedido dele é um pedido juridicamente possível. O juiz diz, olha, abstratamente, o que ele está pedindo pode se pedir. Vamos agora ver se o cara tem razão ou não. O que o réu faz aqui? Agravo de instrumento. E, na verdade, esse julgamento é para discutir o cabimento do agravo de instrumento. Por quê? Porque ele agrava de instrumento e fundamenta o agravo dele aonde? No 1015, inciso 2. E o que prevê o artigo 1015, inciso 2? Decisão interlocutória de mérito. Perceba, a discussão aqui é saber se essa é uma decisão interlocutória de mérito ou não. E o STJ diz, claro que é. E por que claro que é? Porque hoje, o que foi um dia possibilidade de juízo do pedido, é mérito. Então, falar sobre isso é resolver mérito, é decidir mérito. E se há uma previsão que a decisão interlocutória de mérito é recorrível por agravo, então, essa certamente será. Essa interlocutória aí, certamente cabe o agravo contra ela. Muito bem, ainda em setembro, informativo 655 do STJ, terceira turma, RESP, 1.728.086, Minas Gerais. O que aconteceu aqui? Você tem um credor e um devedor. Aí vai lá, execução tradicional, credor, devedor. E nessa execução tem a penhora de um imóvel. Beleza. Com detalhe. Esse devedor é casado. Poderia ter uma união estável ou casamento, tanto faz. Casamento ou união estável. Tá? E não é o regime de separação absoluta. Tá? Porque se for o regime de separação absoluta, nada do que eu vou falar aqui vai ter aplicabilidade. Penhorou esse imóvel, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar a intimação do cônjuge ou companheiro não devedor. Fala, ô, campeão, intimaram aqui, penhoraram um imóvel aí de vocês, hein? Imóvel do casal, né?
Por que será que você vai fazer isso, Daniel? Por causa da ameação. Aí o que esse cônjuge não devedor ele pode fazer? Ele pode entrar com embargo de terceiro na defesa da ameação. Ok? Legitimidade prevista no 674 do CPC, tudo em casa. O que ele precisa para ganhar esses embargos? O que ele precisa para procedência aqui? Precisa ficar demonstrado que aquela dívida não beneficiou o casal nem a família. Que é a discussão que você vai ter em todo o embargo de terceiro para discutir meação, né? Que é, no final das contas, a discussão para saber se esse cônjuge ou companheiro não devedor, ele é responsável patrimonial secundário ou não. Bom, não, Daniel, não beneficiou. Então ele ganhou. A minha pergunta, e é disso que trata o julgamento, é a seguinte. Ele ganhou, então vai estar lá escrito na tua prova, ele ganhou. Então ele ganhou, o que significa que ele ganhou, Daniel? Ele protegeu a sua ameação. Ele tutelou a sua ameação. Aí eu quero, na verdade, perguntar para você, o que isso significa concretamente? Que ele vai ficar com 50% do imóvel penhorado? Se ele preservou a ameação dele, a metade dele, então quer dizer que eu vou levantar a penhora de 50% e deixo lá os outros 50% penhorado? É isso? Não, não é isso. O que significa, Daniel, ele ganhar esses embargos? O que significa ele ganhar a ameação? Significa o seguinte, aquele imóvel que está penhorado, vai continuar penhorado, não vai mudar nada. Vai ser alienado. Vai ser alienado. Inteirinho, Daniel? Inteirinho. Pode vender. Dessa grana que entrar, eu tenho que dar, no mínimo, 50% do valor da avaliação para esse cônjuge não devedor. Ou companheiro, tá? Não devedor e não responsável patrimonial, né? Porque ele ganhou os embargos. E o que sobrar, Daniel? O resto você entrega para o credor. Então, partindo assim de uma premissa fática comum, quer dizer, o que costuma acontecer? Esse imóvel, ele é avaliado, valor da avaliação, 500. E é expropriado, é vendido por 300. A experiência mostra que, invariavelmente, a expropriação se dá em valor inferior ao da avaliação. Ah, Daniel, mas você não sabe o que aconteceu. Naquele processo muito louco, foi alienado por mais, foi 600. Bom, se for 600, não tem problema. Do 300 aqui, aí eu divido. Não tem problema. Agora, quando dá menos, perceba, eu garanto 50% da avaliação para o cônjuge. Então, no meu exemplo, vendeu por 300, esse cônjuge fica com 250 e esse credor exequente fica com 50. Essa distribuição ela está hoje consagrada no artigo 843, parágrafo 2º do CPC. Bom, Daniel, legal. Legal saber e tal. Mudou, né? Mudou. Porque no código anterior era 50% da avaliação. Vendeu 300, dá 150 aqui, 150 ali. Dividia o dinheiro que entrava. Igualmente.
Agora é diferente. E aí, o que o STJ ele diz nesse julgamento especificamente? Ele diz o seguinte, que esse artigo 843, parágrafo 2º, ele criou um valor mínimo de lance no leilão. Por quê? Ora, porque se eu tenho que garantir no mínimo 50% da avaliação para o cônjuge, eu nunca posso alienar por um valor inferior a esse. Porque perceba, avaliou em 500, eu tenho que garantir 250. Ora, se eu vender por 200, ainda que eu entregue tudo para o cônjuge ou o companheiro, eu não vou ter como garantir o que está na lei. Então é interessante, né? Porque no leilão, como é que funciona o leilão? No primeiro leilão, o lance mínimo é o da avaliação. Só aceita com 500. Mas no segundo leilão, qual é a regra? Qualquer valor que não seja vil. Então, se alguém te perguntar numa prova, você pode no segundo leilão adquirir um bem por valor inferior a 50% da avaliação? É claro que pode. Se isso não for considerado valor vil. Porque hoje, como é que funciona a questão do valor vil? O juiz que fixa. Se ele não falar nada, aí é 50% da avaliação. Ora, não tem nenhum problema do juiz virar e falar assim, olha, se tiver um lance de até 40% do valor da avaliação, já está liberado o bem. Isso é possível, totalmente possível, menos aqui. Aqui nem que o juiz queira. Porque tem que garantir aquele percentual para o cônjuge não devedor. E agora isso não está no julgado, tá? Isso é só um apontamento meu. Eu vou um pouquinho além do julgado do STJ. Por quê? Porque, na minha percepção, tem que ser acima de 50% da avaliação, o valor mínimo. Por conta do quê? Por conta do princípio da utilidade da execução. Princípio, isso não existe, Daniel. Claro que existe. O princípio da utilidade na execução, ou da execução. Significa o quê? Que eu só devo praticar atos na execução se eles forem úteis ao credor. Se tiver alguma utilidade para satisfazer o direito do credor. Porque eu não vou ser o primeiro a falar isso para você, nem o último. A execução não é o processo do credor? Não serve para tutelar o credor? Então, que sentido que tem um processo? Imagina que maravilha. Toda encheção de saco, embargos à execução, embargos de terceiro, caos na terra, penhora o bem, avalia, publica os editais, vai para a asta pública, vende o único bem do devedor. E aí o credor fala, e agora? Fala, agora acabou, vai para casa. Com quanto? Com nada. Com nada, porque vendeu exatamente por 50% da avaliação. Ou seja, uma execução inútil. Absolutamente inútil, sob a perspectiva do credor. Então, meu amigo, se é para fazer isso, é melhor não fazer. Então, eu vou além do julgado, né? Eu acho até que, claro, concordo com o julgado, mas daria um passo além essa questão de valor mínimo. Ok? Muito bem, vamos agora a outubro. E eu vou dizer para vocês, quer dizer, nós estamos juntos. Aqui nós estamos juntos. Por que nós estamos juntos, Daniel? Você também anda prestando concurso por aí, que a gente não está sabendo? Não, eu não. Nós estamos juntos porque isso aqui vai te ferrar no concurso, mas se te tranquiliza de alguma forma, está me ferrando também no dia a dia forense. Então é uma ferrada democrática, né? Ferra todo mundo. Pô, Daniel, o que você está falando? Então, o STJ, ele, num julgamento repetitivo, ou seja,
precedente vinculante, fixou a tal da tese da taxatividade mitigada para cabimento do agravo de instrumento. Então aqui, sem dourar a pílula, tá? O STJ, ele basicamente diz o seguinte: existe um rol legal de interlocutórias. Então a lei fez lá uma opção, tem um rol legal de interlocutórias agraváveis. Só que esse rol legal, ele é insuficiente. O STJ achou que faltou interlocutória aí, que para o STJ, sejamos pelo menos justos, também por maioria de votos, né? Mas que para o STJ são interlocutórias que têm que ser agraváveis e que não estão no rol legal. E vão ser agraváveis porque o STJ criou a teoria da taxatividade mitigada. Qual o critério? Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma decisão interlocutória fora do rol. Ah, né, eu vou dar aquela interpretar. Não. Tem nada de interpretar nada. É uma interlocutória que todo mundo sabe que não está no rol, que não dá para interpretar nada. Não tá. Mas o STJ diz o seguinte: se você provar a urgência, está liberado o agravo. Está liberado o agravo aí, se você provar a urgência. O que é urgência no caso, Daniel? Então vamos lá. Essa interlocutória fora do rol não é porque o agravo é incabível que ela se torna irrecorrível. O que nós temos, na verdade, é uma irrecorribilidade imediata. A parte não consegue imediatamente recorrer da decisão pelo agravo, mas há uma recorribilidade postergada. Não é isso? Aquelas interlocutórias não agraváveis serão recorríveis ao fim. Ao final do procedimento, quando for proferida a sentença, por apelação ou contra razões de apelação. O que o STJ ele disse? Ele disse o seguinte: se você provar, no caso concreto, que recorrer aqui é inútil, e por que é inútil, Daniel? O que você tem que provar, Daniel, para o tribunal? O que você tem que convencer o tribunal de segundo grau para ele julgar o teu agravo? Que recorrer em apelação ou contra razões não reverte de forma eficaz a sua sucumbência. Não reverte de forma eficaz a sua sucumbência. Percebe? Basicamente dizer o seguinte: meu amigo, se eu tiver que esperar para recorrer, Inês é morta. Não adianta nada eu recorrer e ganhar, porque aí não tem o que mudar. Já acabou. Já não adianta nada. É vitória inútil. Então, você percebe como é que entra a ideia da urgência? É dizer o seguinte: meu, o único recurso útil que eu tenho é agora. É o agravo agora. Se você me deixar para recorrer só depois, não vai adiantar mais nada. E aí, um exemplo que eu posso te dar, que eu não tenho nenhum precedente ainda, mas sei lá, quer dizer, eu não estou mais tranquilo com nada. Mas eu vou te dar mesmo assim, que é o segredo de justiça. Então imagina, você entra com uma petição inicial e fala: olha, eu quero o segredo de justiça, porque aqui é questão íntima, tem fotos aí de pessoas peladas e tal, mexe com a intimidade de uma família, o que, pau. O juiz fala: indefiro. Eita. Não, mas fica relaxado.
Porque daqui a uns 2 anos, quando vier a sentença, você pode apelar disso. E aí, depois de mais 2 anos, o tribunal pode dizer que era segredo de justiça mesmo. Fala, e aí, depois de 4 anos do processo público, vão dizer que é segredo de justiça. Aí já era. Aí né, a intimidade já foi para o vinagre. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que cabe agravo aqui, pela taxatividade mitigada. Pois é, Daniel, você, sem dúvida, né? Então, veja como a vida é desgraçada. Por que você está falando isso, Daniel? Não estou entendendo. Porque esse julgamento aí, da terceira turma, e é tudo mais bizarro, porque a relatoria do precedente vinculante foi da Nancy Andrighi, que é da terceira turma, que é a relatora desse julgamento. Olha o que o cara fez. O cara pediu uma suspensão do processo por conta de uma prejudicialidade externa. Então, basicamente, dizer, ó, o juizão, vamos parar esse processo aqui, porque tem uma questão desse processo que está sendo discutida em outro, e aí, quando resolver nesse outro, vai aqui te vincular e a gente continua. Tá? O juiz fez o quê? Indeferiu. Falou, não. Eu não acho que tenha decisão, que tenha prejudicialidade externa, acho que não é caso de suspensão, meteu uma interlocutória. O cara agravou. O tribunal disse, não cabe agravo nesse caso. Chega no STJ, o STJ diz, não cabe agravo. Perceba. Eles dizem que não cabe agravo nos termos do 1015, inciso 1. Eu concordo. Eu concordo. Porque o artigo 1015, inciso 1, fala de tutela provisória. Perceba, a suspensão do processo não tem nada a ver com tutela provisória. Mas, meu Deus do céu, se isso não é caso de taxatividade mitigada, eu já não sei mais o que pode acontecer. Sinceramente, se eu não tivesse falado que a decisão era não cabimento, você não estava seriamente inclinado a dizer, eles decidiram que cabe. Porque eu peço a suspensão, o juiz não suspende, o processo segue. Aí eu apelo, tinha que suspender. Meu amigo, na hora que decide, tinha que suspender mesmo. Agora é tarde demais, campeão. Porque o outro processo já tramitou, o outro processo já acabou e a vida seguiu. Então, não sei, né? Veja como a vida é ingrata, né? Quando eu dava aula, dou aula ainda, né? Mas de agravo, eu falava assim, olha, agora que a taxatividade mitigada, eu tenho 2 exemplos ótimos. Um é da gratuidade, é do segredo de justiça. O outro é da suspensão do processo. Porque, veja, suspendeu, não suspende mais, não é? Pronto, para me desmentir. Então é aquela história, eu falo, ferra vocês, ferra nós, ferra todo mundo, porque o STJ, ele vira e fala, olha, o rol pode ser ampliado. Bom, já causa desespero. Aí ele cria um critério que vai ter que ser analisado caso a caso. E aparentemente, com 2 pesos e 2 medidas, né? Porque aqui seria tipo. E aí, perceba, por que eu fico assim? Porque é a mesma relatoria. Quem criou a tese da taxatividade mitigada foi a ministra Nancy Andrighi. E ela é relatora aqui. Porque às vezes é outro cara que foi vencido, eu não entendo mais nada. Tá? De qualquer maneira, eu não dou mais esse exemplo. Quando eu dou aula de agravo, a minha única lição é não dar esse exemplo. Tá? E vocês lembrem que há esse precedente aí, meio, na minha percepção, sem pé nem cabeça, mas é o que temos para hoje. Bom, ainda no mês de outubro, agora o informativo 657 do STJ, uma decisão da segunda sessão, que é um embargo de declaração no RESP 1.712.163 de São Paulo. Um julgado muito interessante, né? Principalmente para você que vai prestar os concursos de Defensoria Pública.
porque esse julgado, ele fala da intervenção da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Como custos vulneráveis. Bom, o que na verdade aconteceu nesse julgamento? Nós tínhamos aqui um RESP repetitivo, tá? Um recurso especial repetitivo, do qual não fazia parte a Defensoria. Tá? A Defensoria está fora da jogada. Mas a Defensoria, ela ingressa nesse processo alegando interesses de vulneráveis. E aí já é importante, tá, você saber que principalmente os defensores públicos, né, que é quem mais trata desse assunto, tá, os processualistas defensores públicos, eles já não aceitam mais, dentro da perspectiva de tutela do vulnerável, aquela distinção que classicamente se fazia de atividade típica e atípica da defensoria. Porque a gente falava assim, olha, qual é a atividade típica da Defensoria? Tutelar o vulnerável econômico. E qual é a atividade atípica da Defensoria? Tutelar outras espécies de vulneráveis. Eles já não aceitam mais isso. Porque, na verdade, a defesa hoje, e o STJ vem incorporando esse entendimento, inclusive em termos de... o STF também, né? Legitimação ativa para ação coletiva, ação civil pública pela Defensoria, é a ideia de que a Defensoria, ela tutela interesse de vulneráveis de qualquer ordem. Vulneráveis econômicos, vulneráveis sociais, vulneráveis educacionais, vulneráveis religiosos, vulneráveis físicos, vulneráveis de toda ordem. Tá? Então, vem a Defensoria e diz, olha, vocês vão criar um precedente vinculante de interesse dos vulneráveis. Eu quero participar como custos vulneráveis. E o STJ diz, claro, você vai participar. Bom, o que acontece aqui? Se isso foi admitido num RESP repetitivo, não há nenhuma dúvida de que o mesmo acontecerá nessas outras formas procedimentais de formação de precedente vinculante. O IRDR e o IAC. E aqui é mais fácil ainda o cabimento, sabe por quê? Porque a Defensoria Pública tem legitimação ativa prevista em lei para suscitar esses incidentes. Aí é nadar de braçada, entendeu? Porque se você tem legitimidade para criar um incidente, caso um outro legitimado instaure, é evidente que você pode participar. E aí você vai participar como custos vulneráveis. Tá? Bom, eu estou saindo um pouco, tá, do teor do julgado, mas é que eu acho que esse tema ele merece. Nós temos no CPC duas previsões que, ainda que limitativas, eu vou te explicar por quê, vêm sendo compreendidas como previsões também de intervenção da Defensoria como custos vulneráveis, que é o artigo 555, parágrafo 1º,
As duas previsões são de ação possessória, tá? O 554, parágrafo 1º, e o 565, parágrafo 2º. Por que eles acabam, de alguma maneira, Daniel, sendo dispositivos limitantes? Porque eles só falam da vulnerabilidade econômica. Quando o caminho é outro, né? O caminho é ampliar esse rol de vulneráveis para a atuação da defensoria. Mas aqui nós estamos falando de ação possessória. Primeiro, quando tem litisconsórcio multitudinário, pessoas em estado de necessidade econômica. Então, aquelas demandas possessórias, né, promovidas contra uma multidão de pessoas em estado de necessidade econômica. E aqui é o litígio coletivo pela posse do imóvel, que a defensoria também, quando tiver hipossuficiente econômico, sempre tem, vai ser intimada para ir na audiência. Então seriam intervenções também interessante, né? Porque aí não é para formar precedente vinculante, não é em tutela coletiva, porque em tutela coletiva a intervenção da defensoria como custos vulneráveis também já vem sendo admitida. É uma ação individual, né? Uma ação individual que não vai formar precedente vinculante nenhum, mas tendo aí os vulneráveis econômicos, haverá intervenção da defensoria. E só um detalhe, tá? Para você que vai prestar defensoria e tal, por que a defensoria, ela batalha tanto por essa forma de intervenção? Porque essa forma de intervenção, ela vai se equiparar procedimentalmente com o MP como custos legis. Aí sim, Daniel. Aí eu gostei. Aí a defensoria vai ficar bacana. Por que vai ficar bacana, Daniel? Porque o MP, como custos legis, primeiro, ele não precisa de previsão legal para intervir no processo. Ou eu estou falando mentira, eu falei bobagem agora? Precisa estar lá previsto, ó, aqui o MP, ali o MP. Não, não. O MP ele entra quando ele acha o quê? Que tem função a cumprir no processo. Atividade funcional. Se tiver dentro das finalidades institucionais do MP, ele participa, não é isso? A defensoria também seria. E se a finalidade institucional hoje da defensoria, né, é a tutela dos vulneráveis e dos direitos humanos, como previsto na sua própria lei orgânica, sempre que ela achar que esses temas estão sendo discutidos, ela poderia intervir. E olha que maravilha. Quando o MP ele entra como custos legis no processo, ele tem poderes do quê? Poderes de parte. Ele pode fazer tudo o que a parte faz. Recorrer, fazer prova, impugnar, pode fazer tudo. Porque perceba, uma alternativa à defensoria pública aqui seria entrar como amicus curiae, mas aí é fria. Amicus curiae, entende muito da matéria, pô, vocês estão falando de vulnerável, a gente só trabalha com vulnerável, nós temos muito que contribuir para esse julgamento, eu não duvido. Mas a amicus curiae é fria. Porque a amicus curiae tem atuação limitada. A amicus curiae tem legitimidade recursal limitada, é só você ler o artigo 138 que você vai conferir. Então a defensoria não quer entrar como amicus curiae. A defensoria quer entrar como o MP entra como custos legis. Por isso que essa construção ela é importante, né? E a gente está acompanhando aí, é interessante, né? Bem interessante. Já vem sendo pedido, né? Primeiro vai começar a ser pedido em concurso de defensoria, já está pedido, inclusive tem editais publicados de defensoria já com o tópico defensoria como custos legis, como custos vulneráveis, né? E não demora muito para isso também ir para outros concursos, tá? Que você está me olhando com cara feia, eu falei, eu quero defensoria, Deus me livre. Mas não demora muito para que isso passe a ser um tema também de concurso de magistratura, porque no final das contas, né, a defensoria vai pedir para entrar como custos vulneráveis e o juiz vai ter que entender que diabo que é isso para saber se é caso ou não de intervenção, né, meu amigo? Então vamos lá. E o MP? O MP vai ficar, né, com ciúme e tal, mas a vida é assim mesmo, ok? Bom, vamos para novembro? Vamos, Daniel, precisamos chegar no fim do ano aí. Vamos chegar. Informativo 658.
Primeira turma, RESP, 1.797.365 do Rio Grande do Sul. Esse precedente, eu vou trazer para vocês, e ele é importante, porque ele cria uma divergência interna do STJ. Eita. Uma divergência interna. Ou seja, cenas do próximo capítulo, tá? Essa é uma questão que não demora muito, vai chegar na Corte Especial e a Corte Especial vai pacificar. Trata da estabilização da tutela antecipada. Artigo 304, caput do CPC. Então, o que esse dispositivo ele prevê? Ele fala assim, olha, concedida a tutela antecipada antecedente, se não houver interposição de recurso pelo réu, a tutela se estabiliza. Então, o dispositivo, ele fala claramente em recurso. Dentro de uma normalidade, né, eu não vou aqui entrar em outras discussões paralelas, o legislador estava imaginando uma decisão interlocutória que concede a tutela antecipada antecedente e esse recurso, o agravo de instrumento. Não é? Porque aí há discussões, né? Se o embargo de declaração seria suficiente ou não e tal. Mas eu vou passar a margem dessas discussões no nosso módulo de tutela provisória, a gente vai enfrentar, tá? Não agora. Mas o fato é, esse julgamento do STJ, ele deu ao artigo 304 caput uma interpretação literal. Ou seja, foi meu amigo, saiu uma interlocutória dando a tutela antecipada, o único jeito que o réu tem para evitar a estabilização é agravar de instrumento. Ou seja, outras formas de reação não evitam a estabilização. No caso concreto aqui, o réu, né, ele já havia se adiantado e contestado. Então já foi chamado, foi intimado da liminar, já meteu um com a contestação, nem sei Deus o que ele estava contestando, mas mostrou que não estava feliz, mostrou que não concordou. Ou seja, ele mostrou, ele se resignou contra a tutela, ele mostrou o seu inconformismo contra a tutela, mas não pela via recursal. E o STJ nesse julgado disse, ó, se não foi pela via recursal, então não muda nada para mim. Qual o problema? O problema é que a terceira turma do STJ, no primeiro semestre de 2019, foi em sentido contrário. Ou seja, a terceira turma, ela deu a esse termo recurso uma interpretação ampliativa. Dizendo basicamente que aonde ali se lê recurso, entende-se, na verdade, qualquer espécie de reação do réu. E aí nos dois casos aí, curiosamente, né, o caso concreto era uma contestação. Né? Então nos dois casos o réu, ao invés de agravar, contestou. Para a terceira turma é o suficiente para não estabilizar, para a primeira teria que ser o agravo mesmo. Então é aquilo que eu estou dizendo, né? E ainda a divergência entre primeira e terceira turma, então não vai ser nem a sessão que vai pacificar, né? Quem vai ter que pacificar é a Corte Especial.
A não ser que também chegue essa discussão numa terceira turma, uma quarta turma da vida e decida diferente, sei lá. Mas fica de stand-by aqui. Então é legal hoje na prova, né? Por enquanto, você coloca que o tema é controvertido. Na doutrina sempre foi, né? E agora na jurisprudência também. Então vamos ter que esperar a pacificação. Ok? O próximo julgado, mesmo informativo, é da segunda turma. É um ARESP 1.470.017 de São Paulo. É muito legal esse julgamento. Muito bacana. Porque o que aconteceu aqui? IRDR. E ó, daria na mesma, era IRDR, combinado? Mas daria na mesma se fosse um IAC. Daria na mesma, mas é um IRDR, mas cai na prova. O que acontece? O IRDR e o IAC, eles têm como característica comum a mudança do órgão julgador. Porque eles começam aonde? Num recurso, num reexame necessário, num processo de competência originária do tribunal, e vão para onde? Vão para o órgão competente para uniformizar a jurisprudência. Geralmente o órgão pleno do tribunal, ou um órgão criado para essa finalidade. Então, você muda a competência com a instauração do IRDR e do IAC. Fato. Fato. E, naturalmente, você só pode pedir a instauração desse incidente antes do julgamento, do recurso, do reexame ou do processo. Porque depois que ele foi julgado, não dá mais para você instaurar um incidente, percebeu? O incidente ele faz com que a decisão seja proferida por um outro órgão. Agora, se a decisão já foi proferida pelo órgão originário, acabou. É prévio, são incidentes prévios. Incidentes antes do julgamento. Aí olha o que os caras estavam fazendo. Não, brasileiro não tem aquele ditado, brasileiro não desiste nunca? Então, quando é pro mal, ele também não desiste nunca. E o brasileiro é inventivo, né? O que o cara faz? Ele pensa, será que eu vou ganhar essa desgraça? Ah, não sei, essa turma aí ela é meio indefinida, tem uns caras novos. Falei, então faz o seguinte, deixa julgar. Então, sei lá, imagina você está lá com o teu recurso, deixa julgar. Vem o acórdão. Fala, ih, fumo. Acórdão, fumo. Deu ruim. O que o cara faz? Entra com embargo de declaração. Então, o que ele fez? Ele deixou o julgamento vivo. O julgamento não acabou ainda. Porque o julgamento ele só pode acabar depois dos embargos de declaração serem julgados. Nesse meio tempo, antes de julgar os embargos, ele suscita o IRDR. Dizendo assim, olha, como o julgamento ainda não acabou, vamos instaurar o IRDR. Percebeu? Percebeu, brasileiro? Brasil malandrinho? Malandrinho? Foi malandrinho esse? Ah, pedido por il, abraço o capeta e vamos que vamos. E o STJ disse, filhão, 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 não vem com o caô para cima de mim, não. Disse o quê? Meu amigo, se o recurso, o processo, o reexame já foi julgado, ainda que haja embargos de declaração, é tarde demais para instaurar o IRDR. Porque aí fica nítido, né? Que o sujeito está querendo fugir da derrota, né? A derrota certa, né? Porque a chance dele reverter o resultado em embargo de declaração é nenhuma, né? Então o cara quer fugir da derrota pelo IRDR. Aí não, né? Aí não funcionou. Tá? Então é legal, né? Porque
não tem nada na lei assim, o termo final de instauração do ERDR. Né? Até quando, Daniel, eu posso instaurar o ERDR? O STJ respondeu. Até o julgamento do recurso especial, do reexame ou do processo, ainda que haja pendência de embargo de declaração contra tal decisão. Ok?